noite. Sejam todos bem-vindos. Fizeram a melhor escolha, né? Sexta-feira a gente vai falar sobre nós aqui. E hoje com um tema, diria assim, fundamental, né? Está na base ali do entendimento do Espiritismo, porque reencarnação está na base mesmo do entendimento, né? Eu, quando gravei o vídeo de chamada da aula, fiz uma pergunta, né? Se alguém acreditava em reencarnação. A gente vai falar sobre isso aqui. Bom, para a gente começar, eu queria fazer alguns combinados. Em primeiro lugar, aquele que vocês já sabem, né? Eu gostaria que vocês participassem. Então, uma aula, né? Temos, deixa eu ver, 4, 6, 8 pessoas. A gente vai poder bater um papo legal. Bom, porque pouquinho assim fica ótimo, né? Para esse bate-papo. Então participem, perguntem, não fiquem com dúvidas não. Hoje essa aula, a sexta aula, ela começa um módulo de aulas que vão falar sobre reencarnação. Hoje a gente vai falar da reencarnação sobre um prisma, né, da ciência, mas na próxima semana nós falaremos de novo sobre reencarnação e na outra também. Então serão 3 aulas sobre reencarnação. Então me permitam, caso a pergunta seja de uma das próximas aulas, ou se for de um outro tema, porque às vezes surge a curiosidade de perguntar sobre mediunidade. Me permitam dizer, olha, sobre mediunidade a gente vai falar na aula tal, para que a gente potencialize, né, o nosso tema de hoje, né, reencarnação e ciência. Se combinado dessa forma, o outro combinado é o seguinte: boa noite. Façam perguntas, participem, mas levantem um braço, porque a galera da monitoria, hoje foi feriado, ninguém foi para a academia malhar, então eles estão a fim de fazer o treino andando aqui no salão. Aí levanta o braço para poder o microfone chegar até vocês e a gente ter na gravação a pergunta e a resposta. Combinado? Bom, então que bom. Então vamos seguir juntos. Como eu falei, o 6º encontro, o nosso tema reencarnação e ciência. Bom, para que a gente dê conta disso, até às 21h10, que eu acho que foi o que a equipe me pediu para encerrar, a gente vai passar por esses conteúdos aqui. Então a gente, em primeiro lugar, o objetivo geral, demonstrar através de provas científicas que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. E os objetivos específicos, né? Mostrar as evidências da reencarnação nas diversas culturas da história, na filosofia e nas mais diferentes religiões, apresentando inclusive os diversos trabalhos científicos a respeito. Explicar as necessidades da reencarnação para a compreensão da evolução, estabelecendo o conceito da palingênese. Demonstrar que sem o esquecimento do passado, não é possível o crescimento junto a outras criaturas. Explicar que os encontros e desencontros da vida, na maioria das vezes, se devem às reencarnações. E explicar que as doenças, antes de serem punições, são lições educativas ao espírito em aprendizado. Nossa, olha quanta coisa a gente vai dar conta. Já viram que, né, vamos ter que pegar firme no estudo. Bom, e para começar, né, relembrando, eu já falei para vocês, a gente teremos 3 aulas a respeito de reencarnação. Hoje, né, a gente vai falar sobre reencarnação e ciência, mas na próxima semana, passei aqui, na próxima semana a gente vai falar sobre reencarnação como processo educativo e na outra o processamento da reencarnação. Então, aquela ideia, né, que talvez alguns de nós ainda tenha, de que aquilo que eu fiz no passado, equivocadamente, eu tenho que pagar agora, tenho que passar por um processo, né, de resignação, às vezes, mas para pagar aquilo que eu fiz errado, né? Na próxima aula a gente vai abortar essa ideia, né? Porque o processo é educativo. Então, se eu fiz errado lá atrás, foi o melhor que eu fiz. Eu agora vou passar por uma nova experiência para que eu aprenda.
Então, esse é o objetivo, não punitivo, né? E na outra semana, toda aquela história, né, de eu nasci numa determinada família, e às vezes eu já ouvi as pessoas falando assim, eu não sei por que eu nasci naquela família, né, eu sou diferente de todo mundo e tal, né? A gente está onde deveria estar, porque é o local, é a cidade, é o país, são as condições sociais necessárias para o aprendizado do Espírito. Então, a gente está onde deveria de fato estar. E sobre esse processo da reencarnação, em que momento inicia e se teve programação ou não, então será na 8ª aula. Bom, então, seguindo, eu queria começar fazendo 3 perguntas para vocês. E a primeira delas não podia ser diferente, né? Afinal, alguém aqui acredita em reencarnação? Quem acredita aí, levanta o braço. Todo mundo. Olha que coisa incrível. Eu vou contar para vocês que eu não acredito. De verdade, não acredito. A gente vai falar sobre isso. Vamos descobrir por quê? Então tá bom. Agora, outra pergunta. Primeiro, o que é a reencarnação para vocês? Para saber, já que vocês acreditam, né? Então, o que é a reencarnação para vocês? Me contem. Quem me ajuda aí a contar? Não, peraí, vamos se organizar. Todo mundo querendo falar ao mesmo tempo? Não. Um por vez. Vamos lá. A Aline, quer falar, Aline? O que é a reencarnação para você, Aline? Deixa chegar o microfone aqui. Eu sabia que a Aline queria falar, tá vendo? Boa noite. Boa noite. Reencarnação, para mim, na verdade, é o processo de encarnar novamente. Basicamente voltar isso. à carne, né? Voltar à carne. O nome já está dizendo, né? Isso. Pois é. Alguém discorda da Aline? Não? Todo mundo concorda com ela? Boa noite. Boa noite. Para mim, reencarnação é um processo de evolução. É um processo de evolução, de verdade. Também concordo. O que mais? Alguém acrescenta alguma coisa? E se eu perguntasse aqui, nem estava no script, mas se eu perguntasse, e a diferença de reencarnação e ressurreição? A gente está na Sexta-feira Santa, né? Todo mundo falando sobre ressurreição do Cristo. Qual é a diferença? Quem me ajuda aí? Sempre tive essa curiosidade. Ali, o microfone ali, por favor. Deu branco agora do nome, que vergonha. É a idade. Boa noite, Monique. Oi, Monique. Não foi a sua, não. O nome dele. Eu tenho vergonha. Tá. Érico. O companheiro de trabalho, acho que me deu agora. Esqueci o nome. Reencarnar seria você reencarnar, voltar à carne, né? Animando um novo corpo. E ressurreição seria você voltar à vida nesse próprio corpo e retomar todas as suas células, enfim. Nossa, aí que complicou mesmo, né, Monique? Caramba. Sim. Então quer dizer que o meu tataravô, que já morreu um bocado de tempo, ele vai ressurgir na ressurreição e ele vai retomar o corpo que ele tinha naquela época, né? Ele foi sepultado no cemitério lá de São João Batista, lá no Rio de Janeiro, e parte das células, né, que compunham o corpo dele, que se desagregaram todas, uma parte virou mangueira, porque sabe que o cemitério de São João... Aliás, eu vou contar para vocês, eu era criança, eu era jovem há pouco tempo, e eu ia lá para o cemitério para roubar manga, olha que coisa. Manga saborosíssima, ou manga doce danada, aquelas mangas de lá. Muito bem adubada. Era bem adubada, né? Então, a turma, né, eu confessando agora, se o pessoal do cemitério agora ouve um negócio desse, vai me pegar, porque a gente ia para lá para roubar manga, levava os cabos de vassoura com as latinhas na ponta e ficava lá pegando as mangas e sentava lá embaixo e mandava brasa na manga, que era muito bom. Mas, enfim, as moléculas, as células que compunham o corpo do meu avô... pode falar, Monique. Não só que você falou isso, eu lembrei de quando eu era criança, eu fazia catequese, eu estava, acho que com 6 anos, na primeira catequista. E aí estava entrando Semana Santa, e aí a gente... Jesus vai ressuscitar. E o que é ressuscitar? O ser humano perguntou. Aí a catequista falou, vai ressurgir, os mortos vão levantar dos seus caixões,
Eu fiquei uma Filme de semana terror, sem né? dormir, desesperada. Nossa. E aí, no sábado seguinte, que era os sábados, eu fui chorando perguntar, porque eu tinha medo de ver gente sem olho, sem cabeça, sem perna. E as minhocas que comeram? Aí a catequista, e aí a turma toda começou a chorar, assim, umas 15 crianças chorando, desesperadas, né? Aí ela, não, gente, não precisa chorar. Virou um caos, né? Virou um caos. Aí eu comecei e o resto foi junto, né? Aí ela, gente, vocês não precisam chorar, os mortos vão levantar bonitos, vistosos, não sei o quê. Aí todo mundo começou a parar de chorar, ficar quieto. Aí quando a gente saiu, você acreditou na tia? Eu não, nem eu. Foi isso. Pois é, mas então eu contava, né, que aí o meu tataravô sepultado lá no cemitério de São João Batista, parte das células, né, que compunha lá o corpo dele, virou adubo da mangueira. A outra parte, porque tinha um barro, né, fizeram um bloco para construir, porque os cemitérios agora estão se verticalizando, né, estão subindo, em vez de espalhar assim, né. Então virou bloco de construção. Aí ele vai ressurgir agora. Como é que vai ser isso, né? Porque parte virou manga, que alguém já comeu, né? Inclusive, aí outra parte virou bloco. E agora? Como é que vai montar esse corpo de novo, né? Então o negócio é complicado. E aí, por que a gente está passeando por esse tema? Porque o nosso tema hoje é reencarnação e ciência. Então, o pilar, né, do Espiritismo que nos leva àquela compreensão racional, né? Kardec fala na origem que o Espiritismo prega a fé raciocinada, ou seja, aquilo que tem um fundamento lógico, né? Não é aquela coisa da crendice, né? Aquilo que não é possível ser comprovado. Aliás, há uns bons quase 30 anos atrás, quando eu comecei a frequentar o Espiritismo e a estudar o Espiritismo, o que me atraiu foi, eu sou engenheiro, minha primeira formação, né? Então, o engenheiro é aquele que tem que ser 1 mais 1 igual a 2. Então, não tem nada que seja diferente disso. Depois, anos mais tarde, eu entendi que não é só isso, mas naquela época eu pensava assim. E aí, eu assisti uma palestra lá no Rio, o palestrante falou que o codificador do Espiritismo havia feito uma afirmação dizendo que se algum dia alguém em nome do Espiritismo dissesse algo que a ciência não comprove, fique com a ciência e não com o Espiritismo. Eu achei curioso, porque o cara que compilou, que codificou, né, toda uma doutrina, ele vai dizer, olha, o que eu estou fazendo aqui não é uma verdade absoluta. Se um dia alguém disser algo que sobre isso aqui, e que a ciência não comprove a veracidade, não fique com isso aqui não, fique com a ciência. Até porque a gente sabe que a ciência que hoje nos diz alguma coisa, daqui a um tempo vai redizer, né? Um dia desses falaram, olha, o átomo é a menor partícula da matéria. Hoje a gente sabe que nem de longe é assim, né? Ficou com o nome átomo indivisível, né? Significa indivisível, mas não é, a gente sabe que não. Então, hoje, a ciência está redizendo algumas coisas que disse antes e vai se atualizando. E dessa mesma forma, o Espiritismo deve caminhar baseado nesse pilar, né? Porque tem o da filosofia, tem o da religião e o da ciência, que é o pilar sobre o prisma que a gente está trazendo hoje, o tema da reencarnação. Bom, aí pensando na ressurreição, não é possível, né? Porque a ciência não vai conseguir comprovar um negócio desse, que aquelas células que se desagregaram de um determinado corpo vão se remontar para que ele ressurja, não dá. Agora, a reencarnação, a Aline me falou, e deixa eu chegar perto aqui, que a Andréia reconfirmou, porque ela colocou uma pitada importante, ela falou que é a evolução. Então, quando a Aline falou que é retornar à carne, o espírito que pré-existe, papai e mamãe se conhecem, namoram, a gente sabe como é que é, aí forma, né, um corpo novo, né, em formação lá, o óvulo fecundado adere no endométrio, e ele, pronto, naquele momento ali, o espírito que pré-existe se acopla àquele corpo em formação. E há uma interação ali, e dali, pronto, nasce uma nova criança, um espírito reencarnado.
e a ciência consegue entender como é que isso funciona. Agora, daí a ela explicar a ligação fluídica, energética, o retorno, aí é outra história. Aí a gente vai conversar sobre isso agora, né? Porque teve muita gente, olha, eu vou contar para vocês, que foi muita gente que resolveu estudar sobre isso, muito até na ideia de desmascarar, de dizer assim, olha, esse negócio aí, essa história é conto da carochinha, vamos, né, provar aqui para esse povo aí que esse negócio não existe não, isso é mentira. Muitos quebraram a cara, mas nós vamos ver sobre isso também, não vou dar spoiler ainda dos slides que virão. Bom, então já sabemos o que é reencarnação. Bom, e por fim, será, né, quais são as provas científicas? O que vocês acham agora, né? Será que tem prova disso? Será que tem como provar esse negócio? E aí, a gente deve acreditar ou não, hein? Se não tem prova, hein? Ou será que tem? O que vocês me dizem aí? Então, hoje o pessoal está meio preguiçoso. É a falta do chocolate? É porque só domingo o chocolate, gente, né? Hoje não. Boa noite. Boa noite. Sou Larissa. Oi, Larissa. Larissa. Falando em provas, né, da reencarnação, existem até alguns documentários, alguns programas de televisão que mostram, né, experiências de pessoas atualmente encarnadas com lembranças muito vívidas de outra existência, e que esse programa de televisão em específico, ele se foca nisso, em buscar as evidências do que esse atualmente encarnado está descrevendo, e eles conseguem fazer comprovações e ligações de que aquelas situações realmente existiram. É bem interessante. Né, e você sabe que isso é apenas uma das linhas de pesquisa sobre a reencarnação. A gente vai falar sobre ela aqui, porque tem um pioneiro, né, dessas pesquisas, que é o professor Ian Stevenson, que é um canadense, médico canadense, e que dedicou parte da vida dele em pesquisas de lembranças espontâneas de crianças que se recordam, né, de vidas passadas e trazem um relato. E aí se construiu uma estrutura científica de pesquisa para que encontrasse, né, na vida passada os dados que a criança traz. Então, essa é uma das linhas de pesquisa. E a gente vai falar sobre ela aqui. Bom, como curiosidade, eu trouxe uns dados aqui. Vocês sabem que a cada semestre, é incrível isso, a cada semestre eu falo, olha, os meus dados são antigos, porque a gente não tem pesquisa de reencarnação todo ano. Né? E aí, a cada semestre, ele fica mais antigo, porque não vem nada novo e eu preciso usar os mesmos dados. Mas na verdade, assim, não se preocupe, porque vai soar como uma curiosidade, porque me impactou de forma curiosa quando eu vi esses dados. Olha só, no mundo, né, pessoas que acreditam, aqui foi unânime, né, todo mundo acredita. Aliás, não foi unânime porque eu falei que eu não acredito, mas a galera aí, todo mundo falou que acredita em reencarnação. Olha como é que acontece no mundo, né? Lá em 1969, na Europa, 20% das pessoas afirmavam acreditar. Nos Estados Unidos, também 20%. No Canadá, um pouco mais. O povo lá do Canadá acredita mais na reencarnação. E aí, só evoluiu. Vamos lá para o ano de 1990. Cresceu, né? Porque em relação à Europa do ano de 69, 23%, quer dizer, um número maior. Nos Estados Unidos também cresceu esse número e no Canadá também. Então, aponta ali uma tendência crescente, né? Uma curva crescente de crença na reencarnação. Bom, aí a gente foi para essa pesquisa agora, focando no Brasil. Olha que coisa curiosa. 37% das pessoas, essa pesquisa é do Datafolha, do ano de 2007. Então, não é muito recente, mas aponta para um número que supre a nossa curiosidade a respeito da crença, estou falando de crença na reencarnação. Então, pesquisa da Datafolha, março de 2007. Acreditam totalmente, 37%. 18% tem dúvida, o pessoal que ficou em cima do muro, né? Agora, declararam não acreditar 44% e 1% não respondeu. Aí, a minha curiosidade foi ainda indo além, e eu fui buscar mais. E nas religiões, como é que isso acontece, né? E aí, olha o que acontece. Aí é que o negócio
ficou esquisito mesmo. Porque, olha só, entre os espíritas, 93% disseram que acreditam. Tem um gap aí de 7% que não acredita. Né? Acho que eu estou nele, né? Talvez. Talvez seja essa a história. Então, eu achava, né, que entre os espíritas, 120% acreditariam. Né? Mas não, tem uma galera assim que não acredita. Bom, aí o impacto dos dados foi aumentando, porque entre os umbandistas, 79%, eu acho que é um número legal, né? A Umbanda tem uma relação até muito próxima, né, com o espiritismo, foi criada lá no Rio de Janeiro, a partir dos estudos espíritas, então tem uma relação boa. Bom, o candomblé é 68%. Agora, pasmem, 44% dos católicos, isso é um número gigante, porque vamos botar aí que 3% da população do Brasil se declara espírita, o restante se declara católico. Então, imagina, 44% do catolicismo é um número muito maior do que 93% do número que se declara espírita. Então, quer dizer, entre os católicos há um número gigantesco de pessoas que declaram acreditar na reencarnação. Eu tenho uma história interessante também. A minha família é um encontro ecumênico, né? Porque a minha avó, que está encarnada ainda, é evangélica há uns 50 anos. A minha mãe também é evangélica, mas de outra igreja, não é da mesma igreja. O meu irmão é budista e eu espírita. Então imagina almoço de domingo nessa casa, né? É um encontro ecumênico, porque cada um tem a sua filosofia, né? Mas o ponto é que, de vez em quando, eu pego a minha avó falando assim, nessa encarnação eu não vou mais fazer isso, mas na outra encarnação eu venho para resolver essa situação. Eu falo, então a senhora acredita em reencarnação? Não é isso que eu quero dizer, é modo de dizer. Tá bom. Mas por quê? A reencarnação permeia de uma forma muito importante as mentes todas. As nossas mentes estão impregnadas da ideia da reencarnação, né? Não foi o Espiritismo que criou essa ideia, né? Ela já existe há muito tempo. A gente vai ver aí na história da humanidade quantas pessoas, quantas filosofias falaram sobre a reencarnação. Bom, então isso foi só alguns dados aí de curiosidade, mas falando, né, da evolução histórica da reencarnação, a gente vai ver que há muito tempo atrás, 3.000 anos antes de Cristo. Então, uma cena reproduzida na sepultura do faraó Ramsés III e no sarcófago de Sete, em que se vê a alma condenada a tomar o corpo de um porco na terra. Há uma filosofia que pensa em que a reencarnação pode ser retrógrada. Vou tentar explicar essa palavra. O Espiritismo prega que a reencarnação é sempre progressiva, ou seja, esta versão espetacular que vocês veem aqui agora, esse personagem chamado Luiz Carlos, é a melhor versão, a melhor expressão do espírito que eu sou. Ou seja, se não é boa coisa agora, no passado era pior, porque essa é a melhor expressão. A gente está sempre melhorando, né? Então, na próxima encarnação vem melhor. Na outra, aliás, uma curiosidade aqui, estou vendo aqui que tem uns colegas aqui de pouca telha, né? Eu nunca pensei na minha vida que ser careca ia dar uma vantagem de alguma coisa. Nunca pensei. Eu ontem, saindo do trabalho, fui passar, não vou falar o nome da lanchonete, eu ia comer um lanche numa lanchonete ali no Antônio Carlos Magalhães, passei por acaso, aí tinha a próxima, né, que era o tal do BK, né, só para dar a sigla. Eu entrei, fui pedir um sanduíche, falaram assim para mim, não, hoje é de graça para você, porque você é careca. Eu falei, então, eu vou processar, porque é fazendo bullying comigo. Não, é verdade, senhor, hoje é de graça, pode levar o sanduíche que é de graça. Eu levei o sanduíche de graça porque eu sou careca. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ter a vantagem por ser careca. Você acredita no negócio desse? Falei, rapaz, mas enfim, ser careca é o ápice da evolução do homem, do ser, né?
Então, é demonstrar a evolução. E aí você vê, agora ganha até sanduíche por ser careca. Mas, brincadeiras à parte, há uma vertente filosófica que acredita que, uma vez encarnado em corpos humanos, poderia reencarnar em animais, por exemplo, o que o Espiritismo não admite essa hipótese. Mas, lá nessa época, no Egito, havia esse pensamento. Bom, na Índia, né, um texto Veda diz assim: há uma parte imortal no homem que é aquela, ó Agni, que cumpre aquecer os teus raios, inflamar os teus fogos. De onde nasceu a alma? Umas vêm de nós e daqui partem, e outras partem e tornam a voltar. Então, aquela ideia, né, de nascer, renascer, né, de voltar, já está começando a surgir ali. Aliás, o povo da Índia, a gente vai esmiuçar um pouco mais isso, mas poderia ser considerado a pátria-mãe da ideia da reencarnação. Eles começam com essa ideia, né? E 580, a gente estava 2000 antes de Cristo, agora 580 antes de Cristo. Aí na Grécia, Sócrates, Platão, né? Essa Grécia antiga diz assim: olha, a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida, muda de um domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, já fui Euforbes no tempo da guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto no combate com o rei de Esparta. Bom, não pelo lado mitológico, mas hoje, né, a literatura, né, traz a maior guerra do mundo literária, né, que foi a Guerra de Troia, mas hoje já se encontraram ruínas que provam que a cidade esteve lá. Então, talvez tenha tido algo mesmo de fato, e Pitágoras faz essa afirmação de se lembrar que viveu lá naquela época e que guerreou. Bom, 530 a.C., o povo hebreu, aí a ideia era: o perverso morrerá, porque desviou-se da lei divina por opção. Pelo excesso de erros, perderá-se e retornará para consertar a sua alma. Então, ali já percebo ali que está vindo uma ideia de pagar, né? O cara errou, né? Ele é perverso, então ele vai ter que voltar para resolver aquilo, para pagar pelos erros. Bom, não gosto dessa ideia, mas tudo bem, era a ideia dos hebreus. A gente está falando de 530 anos antes de Cristo. 33 depois de Cristo. Aí agora já, né, os cristãos. Aí diz assim, olha, a alma veste vários corpos em tempos diferentes. A alma presa ora nesta criatura, ora naquela. Assim percorre uma ronda ordenada pela necessidade. Então, a gente sabe, né, que até o século V, naquele concílio papal, a Igreja Católica falava da reencarnação. No século V, eles, a partir desse concílio, eles mudaram o nome de reencarnação para ressurreição. Então, nessa época aí, ainda havia essa ideia. Bom, e o nosso Jesus diz assim, olha, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. A gente liga as duas ideias aqui, né? De retornar à carne e evoluir, porque se a gente não retorna à carne para que possa ver de novo, aprender de novo, a gente não vai chegar ao reino dos céus. Então fala do próprio Jesus. Bom, até aí tudo bem, gente? Porque eu fui falando aqui, fui me empolgando, né? Tranquilo, nenhuma pergunta. Pois não, Tiago, deixa eu chegar o microfone aí, Tiago. Boa noite. Boa. Existe algum tempo estimado para a reencarnação? Se já houve algum estudo, algo parecido? Tem vários. Não há uma regra, né? Na verdade, não tem... Por muitas coisas do Espiritismo, a gente costuma dizer assim, não tem receita de bolo, não tem regras. Porque isso é uma questão pessoal. O seu apego, a sua forma de lidar com a matéria, vai fazer com que você esteja mais preso ou mais liberto dela.
a necessidade reencarnatória vai te impulsionar a reencarnar de novo. Mas se você é muito apegado à matéria, você vai ter uma certa dificuldade. Ou, né, o desejo de retornar. Então, quer dizer, não tem uma regra. Pode, de acordo com a necessidade de cada um, isso vai acontecer. A gente tem relatos de espíritos que desencarnaram há 200 anos atrás e ainda não reencarnaram. E outros que desencarnaram agora, há menos de 20 anos, e já reencarnaram. Então, não é uma regra, não. Isso é de acordo com a necessidade de cada um. Bom, em outras culturas, só para a gente dar uma passeada rápida, nem vou ler esse monte de texto aí, porque é muita coisa, mas isso só para apontar que não é o espiritismo, esse jovem, né, aquela pergunta de prova, né? Quando surgiu o espiritismo? Quando? Hã? Rapaz, vai todo mundo tirar 0 na prova. Vou dar uma dica, ó, 18 de abril de 1857. Vamos tirar 0 na prova. Não, vamos ter que mudar isso. É um jovem, né? 1800 para 2024, é um jovem. Então, tem outras filosofias religiosas que são reencarnacionistas e que falam da reencarnação há muito tempo, né? Então, os hindus, né, na filosofia egípcia, na grega, então todo esse povo aí já falava sobre reencarnação há muito tempo atrás, como a gente viu nos slides anteriores. Bom, eu fiz essa pergunta para vocês e é claro que vocês me trouxeram respostas interessantes, né? Reencarnação é retornar à carne, faz parte do processo de evolução, e de fato é. Mas, na visão espírita, a gente tem mais alguma coisa. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. É um novo corpício, né? Então, aquele óvulo fecundado, né, quando adere à parede do útero, abre a possibilidade, quer dizer, na nidação, né, quando ele nida, abre a possibilidade de conexão fluídica com o novo espírito. Ou melhor, com o novo espírito, com um espírito, né, novo naquele corpo, porque está surgindo naquele momento. E nesse momento, né, ele começa a interagir. Uma daquelas funções do perispírito que a gente estudou lá na aula 3, né, a função MOB, modelo organizador biológico, interage com o corpo em formação, com aquelas células lá, traz a herança DNA do papai e da mamãe, que vão estar presentes ali na formação, mas há a interação do espírito na formação do novo corpo. Bom, então esse corpo, 0 bala, né? Não tem nada a ver com o passado. Ainda que a gente já sabe, eu sei que vocês sabem, que todas as informações, tudo aquilo que foi vivido pelo espírito, é guardado no perispírito. Lembram disso, né? Então, as emoções têm um lugar lá no perispírito para serem guardadas. As habilidades adquiridas, elas são guardadas. Tudo aquilo que você vivenciou, elas são guardadas. Se houve um trauma importante, ele também fica guardado. Bom, e aí na hora da interação dessa nova formação do corpo físico, ele pode trazer as impressões daquela mácula, né, daquele trauma, possivelmente, que se formou numa vida passada, e aquilo é impresso no novo corpo. E a gente vai falar mais sobre isso aí na frente. Bom, lá no livro de vocês, né, na página 46, Adenauer vai dizer assim: a reencarnação é um mecanismo obrigatório no nível de evolução em que se encontra a humanidade terrestre. Ninguém está isento dela, não há privilégios. Reencarnar sem a lembrança do passado é um mecanismo que possibilita a convivência de contrários e daqueles
que elevam a paixão ao seu grau máximo. Então, o que Adenauer está querendo dizer para a gente? Que não adianta ser amigo do rei, que todo mundo vai reencarnar. Não tem como escapar disso. Quer queiramos ou não, quer saibamos ou não, quer acreditemos ou não, vamos reencarnar. Certo? Bom, e ainda traz uma outra questão. Quando a gente reencarna, esquece de tudo que viveu na vida passada. E aí eu pergunto para vocês, por que será? Por que a gente não lembra? O que vocês me dizem aí? Ali, Aline. Eu esqueci o nome dele, mas da Aline eu não esqueci, viu? Que espertinho. Obrigada, Rivaldo. Aqui, querido. Pronto, Cristiano. Tudo bom, Cristiano? Tudo bom. Primeiro, a questão dos desafetos, né, atrapalharia muito a convivência. E porque as lembranças também elas poderiam trazer inconvenientes de remorso, enfim, é como se você não conseguisse se livrar do seu passado, né? E a proposta é você tentar iniciar tudo de novo, né? Fazer um dia diferente, né? Perfeito. Aí, ó, já salvou a prova. Eu não soube a data do início do Espiritismo, mas essa agora já vai ter um pontinho na prova, já não vai ser zerada a prova dele. Né? E perfeito, Cristiano, a gente vai avançar sobre isso aí. Mas a pergunta agora é o seguinte, eu já tinha induzido isso no início, né? Qual é a diferença entre ressurreição e mentepsicose? Quem é que me diz aí? A Monique, né? A Monique falou sobre a ressurreição. Na Monique? Isso. Metempsicose seria reencarnar em animais? A possibilidade de retroagir. Pois é, perfeito. O Espiritismo diz que não pode, né? Que a gente só vai estar cada vez melhor, né? A metempsicose diz que você pode voltar. E a ressurreição foi o que a gente já tinha falado antes, né? É retornar ao mesmo corpo, o que a ciência hoje diz que não dá, né? Não é possível. E por fim, né, a reencarnação. Então essa é a diferença, né, técnica, vou chamar até assim, a diferença técnica das três considerações. Bom, então, nessa terceiro ponto lá daqueles 3 pontos que nós colocamos no início, será que há provas, né, científicas, né? E quais as provas científicas a respeito disso? Bom, vamos lá. Primeiro, quais são os campos de pesquisa, né? A gente falou sobre... Falou não. Vamos falar ainda sobre a experiência de quase morte. Então, sabe aquelas pessoas, né, que morreram por um instante, né, por um pouquinho ali, e depois, quando voltam, relatam, né? Muitos relatos, eu vi a luz, caminhei... Bom, mas isso é brincadeira. Relatam coisas que viram, né, do outro lado e que trazem informações. Então, primeiro campo de pesquisa, EQM. Segundo, memórias espontâneas em crianças, aquela que, me perdoe, esqueci seu nome, Larissa, né? Larissa trouxe lembranças espontâneas em crianças. Aí depois, desdobramentos, as viagens astrais. Então você pode, todo mundo sabe aqui, que assistiu a aula de libertação do espírito, né? Que a gente à noite, por exemplo, a gente se liberta do corpo físico. E você pode viajar por instâncias espirituais, né, e ter contato com outras pessoas, com pessoas que já estão desencarnadas, né, e trazer informações de muitas coisas, inclusive das nossas próprias vidas pretéritas. Então, é um campo também de pesquisa interessante. Características inatas, são aqueles sinais de marcas de nascença, mas que não é aquele sinal de família, é uma marca que se refere a uma mácula de uma vida pretérita, que nós também vamos trazer alguma coisa sobre isso. Por fim, a TVP, que é a terapia de vidas passadas, da qual há uma pesquisadora, doutora, professora Ellen Van Bach,
é a partir da leitura do livro dela que eu digo para vocês que eu não acredito em encarnação. Mas a gente vai chegar no slide que vai falar sobre a pesquisa dela. Então, ó, falando de ideias inatas, né, todos nós, ao reencarnarmos, trazemos uma vaga lembrança de nossos conhecimentos do passado. Nenhuma parte do aprendizado é perdida. O espírito, quando liberto da matéria, pela morte ou pelo sono, pode, sob certas condições, ter acesso a essa memória passada e revelar uma inteligência superior a que se utilizava. Quase sempre, uma parte do aprendizado fica inibida para que o processo de aprendizado continue. Então, sabe aquelas crianças que a gente recebe aí no Zap Zap, que tem 3 anos de idade e toca piano parecendo que estudou 20 anos numa academia de música? Não tem essas crianças assim? Né? O que vocês acham? Não deu tempo dessas crianças irem para uma escola de música, né? Isso é uma lembrança, é uma habilidade trazida da vida passada. E que ela... Agora, é para acontecer isso? Não, não é para acontecer. Isso é a exceção da regra. Não é para acontecer, mas acontece. As crianças se lembram espontaneamente e trazem a habilidade e conseguem, né, executar ali uma peça de bar, parecendo que ficou 20 anos estudando aquilo. Né? Eu, se ficasse 20, não ia saber tocar daquele jeito ali, né? Porque não tem a habilidade. Mas essa é a melhor comprovação a respeito disso. Bom, e quem são os pesquisadores? A gente vai trazer como pioneiro, né, dessas pesquisas o professor Ian Stevenson. Você vê, desencarnou agora em 2007, é bem recente, né, em relação ao nível e a qualidade das pesquisas que ele traz. O professor Ian Stevenson, um médico da Universidade da Virgínia, que começou a observar que alguns pacientes que chegavam lá relatavam situações, lembranças, né, ele trabalhou com crianças na faixa lá de 3, 4 anos de idade. E ele começou a ver que essas crianças falavam de coisas de uma outra vida e relatavam assim, olha, eu vivi em tal lugar, a cidade tinha isso, tinha aquilo, naquela época a minha esposa ou o meu marido ou os meus filhos, mencionavam coisas assim que com uma certa confiança daquilo que estava dizendo, que ele resolveu ir pesquisar isso. Então, por exemplo, a criança dizia assim, olha, eu vivi há 50 anos atrás na cidade tal, e eu me chamava fulano de tal, e eu morri de malária, sei lá, estou inventando aqui, isso não é caso dele não. Aí o que o professor Stevenson vai fazer? Ele vai lá naquela cidade que ele relatou, procura lá nos cartórios se de fato existiu uma pessoa com aquele nome, e se existisse ele ia procurar nos relatos lá no necrotério, nos hospitais, para ver se realmente essa pessoa morreu daquela doença. E se isso fosse comprovado, então ele ia buscar parentesco e tal para saber. Ele fez isso em mais de 3.000 casos de crianças, mais de 3.000 casos. Então, ele dedicou mais de 40 anos da vida dele, né? Imagina um cientista, né, se querendo procurar saber o que acontecia, né, para que as crianças trouxessem essa informação. Então, a partir daí, ele pesquisou em vários lugares do mundo, né? Aliás, eu até digo, pesquisa no Brasil é um caso sério, né? A gente não tem dinheiro para isso, então, e tem pouco investidor. O professor Stevenson teve essa sorte, primeiro que a universidade a qual ele era professor investiu nisso, montou uma cadeira lá só para a pesquisa da reencarnação. E ele teve ainda uma ajuda, porque o Carlson era o criador do processo xerográfico, né? O dono da Xerox, né? Ele, antes de desencarnar, ele se interessava tanto por esse tema
que ele deixou uma quantia lá milionária para o Ian Stevenson para custear as pesquisas dele. Então, ele pôde viajar o mundo todo. E, com isso, ele publicou muitos livros, tem muitas obras dele de pesquisas. Por exemplo, 7 casos sugestivos de reencarnação na Índia, no Ceilão, no Brasil, pesquisou com crianças brasileiras. 7 casos sugestivos de reencarnação entre o... Eu não sei nem pronunciar esse nome, Tlingits, nem sei o nome, né? Do sudeste do Alasca. E um caso sugestivo de reencarnação no Líbano. Agora, o curioso é que em muitas outras áreas, né, também se falava, se ouviam crianças falando disso. Mas em algumas regiões, por exemplo, na região da Índia, né, entre esses povos que já são reencarnacionistas, é um relato quase que normal para eles, né? Quando e em contrapartida, aqui na nossa filosofia, quando a gente ouve uma criança falando um negócio desse, a primeira coisa que a gente faz, isso é coisa de menino, né? Criatividade dessa criança, e a gente acaba olvidando aquilo que de fato poderia ter algo mais importante ali. Bom, e quais foram as linhas de pesquisas do Dr. Stevenson? Primeiro, os relatos de lembranças espontâneas, né, de crianças que se lembravam de vidas passadas, e depois as marcas as marcas de nascença, né, que denotavam máculas de outras encarnações. Então, tem relatos de uma pessoa que sofreu lá um golpe de espada e perdeu a orelha, e ele nasce com uma malformação congênita, ela já nasce com aquela malformação. Tem um outro relato, esse interessante, de um policial. Ele era policial, tinha uma filha, e num dia de folga, ele foi a uma loja dessas de conveniência de posto de gasolina, e ele está lá comprando alguma coisa, quando entrou duas pessoas para assaltar a loja. Ele, policial, estava a paisana ali, num dia de folga e tal, mas em cumprimento do dever, né, da profissão dele, ele reagiu ao assalto. E aí os assaltantes atiraram nele, e o projétil atingiu o coração, fez uma lesão lá no septo interatrial, e ele morreu. Bom, ele tinha uma filha pequena, essa filha cresceu, né, curva ABC, cresceu, casou, teve um filho. Um belo dia, ela passeando com o filho, e ele fez alguma peraltice lá, e ela foi brigar com ele, foi dizer, olha, não faça isso e tal. Brigou com o menino. E aí o menino olhou para ela e falou assim, olha só, quando eu era o seu pai, numa situação dessa, eu fazia assim, 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 assim. Aí ela se espantou com aquilo, né? A criança falar um negócio desse assim, mas que história é essa? E o pior é que o menino falou de uma coisa que o pai fazia mesmo, era daquele jeito. Aí ela começou a pensar assim, quando ele nasceu, ele já nasceu com um problema cardíaco. Ele teve que ser operado porque o septo interatrial dele estava rompido. E aí ela resolveu levar essa fala do menino lá para o professor Stevenson. E ele começou a pesquisar e pegou o laudo da morte, né, o laudo do hospital da morte do pai, e verificou a lesão que o projétil fez no coração, e viu a lesão que o menino nasceu congênita, já nasceu com aquela lesão do projétil, né, da vida anterior. Então, outros dados depois estudados levaram à comprovação de que aquele menino que agora era, quer dizer, ele era o avô dele mesmo, né? Ele era o próprio avô, porque ele era o pai da mãe, olha que negócio confuso, ele era o pai da mãe e era o filho, né? Então, mas enfim, tem uma infinidade de casos interessantes aí, dos relatos lá de Dr. Stevenson. E hoje, Dr. Stevenson desencarnou em 2007, mas hoje ainda funciona lá na Virgínia, né, na universidade. Tem agora é o professor Jim Tucker, que é o oficial, vamos dizer assim, o chefe da cadeira de pesquisas em reencarnação. Aliás, eu tenho aqui no Brasil, já chegou aqui no Brasil,
sobre isso. Então, esses são alguns relatos lá, né, marcas e defeitos de nascença, né? Não vou ficar lendo os textos, porque vocês depois vão ter uma bibliografia, e eu desejo que vocês procurem, pesquisem a respeito disso, né? Porque todo mundo falou aqui que acredita, então eu quero ver se vão continuar acreditando mesmo nisso. Bom, aí esse relato aí me faz entregar o porquê que eu não acredito em reencarnação. A doutora Ellen Wambach, né, em 1982, ela fez um relatório de aproximadamente 1000 casos de pessoas que retornaram usualmente através de hipnose num grupo de regressão. Bom, ela é uma terapeuta, ela trabalha com a TVP, fazia regressão de vidas passadas, mas no momento, ela no consultório, ela não fazia vidas passadas, ela fazia regressão de memória para chegar ao momento do trauma, era essa a ideia, né? Para chegar até o momento em que aquela criança vinculou, maculou aquele trauma e ela resolver, terapeuticamente resolver. Só que os relatos que vinham era da vida uterina, era da vida anterior ao útero, era da vida passada, e ela ficou desconfiada daquilo e começou a aprofundar as pesquisas, até que ela fez uma afirmação, depois de tantos casos, ela fez essa afirmação: eu não acredito em reencarnação, eu tenho certeza que ela existe. A partir da leitura desse trabalho, eu digo para vocês, eu não acredito em reencarnação. Sabe por quê? Porque não é uma questão de crença, é um fato. Então, quer queiramos ou não, quer saibamos ou não, quer acreditemos ou não, ela existe. Então, mesmo que a gente nem saiba sobre ela, vai acontecer, a gente vai reencarnar, porque é o melhor instrumento de evolução para o espírito. Então, não é uma questão de acreditar, por isso eu não acredito, eu sei que não é acreditar. Ficou claro agora por que eu não acredito, não? Vocês ficaram preocupados, né? Eu sei que vocês ficaram preocupados, porque a coordenadora me ligou quando eu fiz gravei a chamada. Luiz, você não acredita em reencarnação? Eu falei, espera a aula que eu vou dizer por quê. Pois é, não acredito em reencarnação. Eu sei que ela existe, é um fato. A gente não tem que acreditar, não é uma questão de crença, né? Bom, então a doutora Ellen faz essa afirmação fantástica, né? A regressão de vidas passadas passou a ser a técnica utilizada por ela, né? É um processo provocado ou espontâneo, pode acontecer sozinho, né, por meio do qual o espírito encarnado ou desencarnado fica em condições de relembrar o passado. Inúmeros casos têm surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores durante a regressão de memórias. A TVP se insere na abordagem da psicologia transpessoal, abrange recordações extraídas sob hipnose ou terapia de vidas passadas TVP. Esse processo foi desenvolvido com fins terapêuticos, onde psiquiatras, espiritualistas se utilizam de técnicas apropriadas para dissolverem condições neuróticas de pacientes psiquiátricos, chamado TVP, terapia de vidas passadas. Só uma explicação sobre a técnica, né? Agora, isso a gente está falando do Canadá, eu poderia mencionar, porque são muitos, não dá tempo, né? Tem que, daqui a pouco tem que entregar 9h10, né? Que me pediram para entregar a aula, então não dá tempo de trazer, mas teria um outro pesquisador muito importante também, na Índia, né? Porque, aliás, é um terreno fértil, né? Porque na Índia, como a filosofia religiosa deles é reencarnacionista, então, quando a criança fala daquilo, a gente já sabe do que se trata. Então, tem um campo de pesquisa, né, muito, muito fértil. Mas não acontece só fora daqui. No Brasil também, né, a gente teve e tem. Então, esse professor Hernani Guimarães, brasileiro, engenheiro, parapsicólogo, pesquisador da reencarnação e da existência do espírito,
professor de graduação da USP, diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, o IBPP. Bom, o professor Hernani Guimarães não só pesquisou também lembranças espontâneas em crianças, marcas de reencarnações, né, marcas de nascença de encarnações passadas, mas quando eu falei para vocês do MOB, daquela função do perispírito, né, que interage com o biológico, foi nomeada pelo professor Hernani, por esse brasileiro, né, esse pesquisador. Então, mas, infelizmente, aquilo que a gente falou, né, custeio de pesquisa é um negócio caro, a gente não tem. Então, olha o professor Hernani publicou um livro, diz assim, ó, um caso que sugere reencarnação. Então, dentre alguns que ele pesquisou, ele publicou. E o outro livro é Reencarnação no Brasil, que ele fala 8 casos registrados, 75 estudados. Estudos com crianças entre 2 e 4 anos, com recordações reencarnatórias, registrados com a devida precisão, nome, localidade, etc. Aquele mesmo método, né, que a gente falou, em que ele ouvia o relato e ele ia lá na origem, buscar em cartórios, buscar em hospitais, buscar em relatos de pessoas, de vizinhos, de pessoas que conheciam família e tal, para comprovar, para ver se a informação que a criança está trazendo, se era compatível ou se aquela marca de nascença, aquela malformação, na maioria das vezes são malformações, né? Relatos de orelhas que não foram formadas, de mãos, de dedos, então cicatrizes, né? Marcas de queimaduras de pessoas que sofreram a morte através de um incêndio, foram queimadas e aí trazem marcas, né? Como cicatrizes de queimaduras. Então, essa é a base da linha de pesquisa dessas pessoas, inclusive do brasileiro Hernani Guimarães. De novo, pergunto para vocês estão muito calados, olhando assim, parados, não perguntam nada, eu fico naquela dúvida, estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, né? Então, nossa, não vou falar nada. E aí, até aí tudo bem, tranquilo? Perguntas não? Nenhuma perguntinha, tá tranquilo? Vou ficar orgulhoso, vou falar, poxa, estou falando tão claramente que ninguém ficou com dúvida, né? Será que é isso, Maria? Hã? Pois é, mas se perguntar aqui quando foi codificado o Espiritismo, ninguém respondeu. Então, vou ter que voltar aqui para fazer a aula, qual é a aula que fala isso? A 1, né? Vou fazer a aula 1 de novo. Brincadeira, viu, gente? Bom, aí, olha, pesquisas no Brasil, né? A gente estava falando de vários campos de pesquisas fora do país, mas aqui, na universidade lá em Juiz de Fora, tem já uma cadeira de pesquisas a respeito da reencarnação. Então, esses serviços todos aí, ó, o PROCER, né, que é um programa do Instituto de Psiquiatria, do HCFMU, nossa, que sigla enorme, que visa dar assistência, pesquisar, gerar conhecimento, respeito e relação entre a saúde, espiritualidade e religiosidade. O NUPUS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, trabalha com uma ampla rede de pesquisadores nacionais e internacionais. Eles têm, inclusive, uma ligação com a Universidade da Virgínia, lá com o Jim Tucker, né, para a pesquisa da reencarnação. Referência internacional em pesquisas. E o REUP, que é uma rede que integra grupos diferentes de instituições da Bahia, que trabalha ou que tem interesse de realizar atividades de extensão, pesquisa, fazendo interface com a temática da espiritualidade. Então, mencionam ali a espiritualidade, isso é da Federal daqui da Bahia. Inclusive, eles publicaram há um tempo atrás, talvez 2 anos, mais ou menos atrás, um formulário que você marcava ali se alguém da sua família ou alguém que você conhece havia feito algum tipo de relato dessa forma, né, de crianças que
que falaram alguma coisa em relação a uma vida passada para que eles pudessem ter material. E isso rodou aí, um bocado de tempo aí nas mensagens de internet, depois não vi mais, mas a cadeira ainda está lá. Bom, então, a pergunta é o seguinte, porque o Cristiano já deu uma pala boa, mas agora vamos esmiuçar um pouco mais sobre isso, né? Por que a gente esquece o passado? E aí me dizem aí, eu quero ouvir vocês agora. Por que se esquece o passado? Se eu vivi tudo isso, se a gente já sabe que a reencarnação não é uma questão de crença, que é um fato, né? Então, se a gente tem a certeza desse fato, se eu fui, né, um outro personagem, o espírito que eu sou foi um outro personagem na vida passada, por que eu não me lembro disso? Me falem aí por quê. O Cristiano deu uma dica boa, né, de que é necessário que a gente faça um restart, né, um reinício, e, portanto, aquelas questões todas lá que ficaram no passado, se a gente ficar preso àquilo, atrapalharia. Bom, isso é um fato, mas eu estou dizendo, mas por que esquece, né? O que acontece que a gente esquece? Alguém sabe me dizer? Não, né? Falar? Eu acho que, basicamente, a gente esquece o passado para não comprometer o futuro, né? Como você mencionou. Mas eu acho que, se a gente não estiver isento desse passado, então todas as experiências que eu tiver agora, elas não vão ser autênticas. Porque eu vou estar sempre influenciada pela minha mágoa, pelas minhas paixões. Né? E aí eu não consigo olhar para frente, não consigo melhorar do jeito que eu deveria, né? Se é algo compulsório e é para evoluir, então eu vou ficar estagnada ou então vou evoluir, né? Pois é, que não pode. A involução, a gente já sabe que para o espírito não é possível, né? A gente sempre estará, né, melhor, né? Então, essa versão agora é a melhor expressão do espírito que eu sou. Na próxima, estarei melhor, né? Seria porque o nosso cérebro, como diz lá na questão que Kardec fala, nosso cérebro vem zerado. Está esquentando, estou gostando, Monique. E tipo, vamos isso lá, fica elabora no subconsciente e, na realidade, o que você falou, não deveria. Será que esse não deveria, no caso, na realidade, ele lembra de tocar Mozart, toca igual Mozart, mas, na realidade, aquilo ali já é também uma parte da aprovação do espírito. Estou gostando. Que ele elabora mais. Ele vem, no caso, ele precisa daquela... Essa é uma das ferramentas para aquela encarnação específica. Por isso ele lembra. Ele lembra porque ele precisa dessas informações de alguma forma. Uhum. Então, eu acho que seria isso, né? E tudo da outra fica no subconsciente. E se vir, vai vir porque a gente precisa para essa. É isso aí. Né? Por aí. Foi bom, gostei. Ó, eu gosto de fazer um... Oi, desculpa. Por favor, depois eu falo aqui. Meu nome é Flávio. Tudo bom, Flávio? Tudo bom. Eu concordo com o que os outros colegas trouxeram, que o Monique também trouxe. Eu tentaria acrescentar que se trata também de uma lei do nosso planeta, né? Porque eu já vi sobre isso, em os planetas mais evoluídos, os espíritos eles encarnam no corpo, mas eles não chegam a esquecer as suas vidas passadas. Então, também se trata da lei imposta aqui no nosso planeta Terra. Entendi. Mas eu vou trazer uma... A gente está falando de ciência hoje, né? É reencarnação em ciência. Então, a gente vai buscar uma explicação um pouco mais pautada na ciência. Eu gosto de fazer um exemplo aqui, nem sei, eu já fiz aula aqui, né? Qual foi a aula que eu fiz aqui? Foi a 3, né? A 1? Não, a 1 não foi eu esse ano, não foi eu não, foi a Laísa. Deve ter sido a 3, né? Aí eu gosto de fazer um exemplo, que é assim, ó, se eu fiz a aula 3, vocês vão lembrar disso. Esse quadrado aqui é o quadrado da dimensão física, né? Dimensão da matéria. Esse quadrado aqui é o quadrado da dimensão espiritual. E esse quadrado aqui é o quadrado de um locus não material. Bom, quem habita em cada um desses?
Nesse quadrado, quem se manifesta aqui? O corpo físico, porque é a dimensão da matéria, né? Nesse quadrado aqui, quem habita aqui? É o rapaz, essa prova vai ser complicada. O perispírito, né? Lembram lá qual é a tríplice formação do ser encarnado? Espírito, perispírito e corpo físico, né? Bom, então aqui na dimensão espiritual, perispírito é o veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual. Bom, e aqui quem habita aqui? O espírito, a singularidade não material. Então ela habita esse locus não material. Mas o espírito se apropria da matéria e ele se manifesta nesse veículo aqui, que é o perispírito, simultaneamente nesse veículo aqui, que é o corpo físico. Bom, o espírito está em evolução. Nasceu há tempo atrás, andou de velocípede, depois de bicicleta, depois de motocicleta, depois foi para o carro. Trajetória absurda que eu estou criando aqui, né? Mas ele está aprendendo coisas, está vivenciando e tal. Bararara, chegou um momento, morreu. Quem morre? Quando a gente fala assim, morreu ou desencarnou, o que é o certo? O que vocês acham? Hã? Desencarnar é o que é o certo? Eu diria para vocês que os dois são certos. Só que depende do que você está. Perfeito. Se eu estou me referindo ao corpo físico, morreu, né? Agora, se eu estou me referindo ao espírito, desencarnou. O espírito não morre. Então, esse corpício maravilhoso, que tem uma córtex cerebral, que forma, através das conexões sinápticas, memórias. Então, são as memórias físicas. Aquele momento que eu andei de velocípede, de bicicleta, de motocicleta, de carro, está tudo guardado aqui em memórias físicas, né? O primeiro beijo, olha que coisa fantástica. O primeiro beijo, todas as lembranças estão aqui na memória cortical. Bom, quando esse corpo morreu, o que acontece? Essas memórias, elas são transferidas aqui para um campo do perispírito. Se foram emocionais, elas estão no corpo emocional. Se elas foram causais, elas estão no corpo causal. Então, tem as gavetinhas certas aqui para tudo aquilo que você vivenciou, que você experimentou e que você aprendeu. Está tudo guardado aqui. Bom, aí um corpo novo, aquele corpo morreu, né? Aí um corpo novo nasce. Papai e mamãe conheceram, aquela coisa toda. Esse perispírito aqui, manipulado pelo espírito, vai se prostar. Ele vai se condensar. Aí ele fica em condições de se ligar ao óvulo fecundado e nidado, o óvulo quando está aderido lá no endométrio. Aí ele se conecta aqui. E ele começa a interagir. Só que o que acontece? Ele vai formar um novo cérebro que está zerado. A camada cortical não tem nada daquilo que... Porque ele está zerado, ele vai começar de novo, ele vai aprender, ele vai engatinhar, ele vai andar, e daí para frente. Então, ele vai ter nesse cérebro aquilo que ele vivencia nessa encarnação. Mas aquilo que ele vivenciou na outra encarnação se perdeu? Não. Está guardado no perispírito. E o perispírito, agora eu não lembro se foi a Monique, foi alguém, que usou a palavra de subconsciente, né? Eu só iria ajustar para inconsciente, não subconsciente. Vai estar guardado no inconsciente. Porque a mente humana, dois teóricos da psicologia trouxeram, né, Jung e Freud, que ela está dividida em dois campos. O campus da consciência e o campus da inconsciência. Então, é o inconsciente e o consciente. O consciente é aquele que a gente sabe de nós mesmos, né? Essa é a consciência. O inconsciente é aquele que está guardado lá no perispírito, mas que eventualmente pode ser trazido à tona. Isso pode acontecer espontaneamente, são
as falhas, vamos dizer assim, né? A criança que lembra da sua habilidade musical, né? A lembrança que tem lá das vidas passadas, pretéritas. Então, essas são as fugas, né, da informação guardada no perispírito. E a construção nova da criança, que vai formar, através das sinapses, a memória cortical da nova existência, daquele novo corpo. Então, por isso a gente não lembra do passado, porque é um cérebro novo, é uma cortical zerada, então a gente não lembra por causa disso. Algumas literaturas espíritas até vão dizer que é o véu do esquecimento, mas esse véu do esquecimento, cientificamente, se dá porque é um novo corpo, um novo órgão, né? Um novo cérebro, portanto, uma nova cortical, que não tem a vivência, não tem a experiência passada. Ficou claro isso? Por isso a gente não tem a lembrança. Agora, em que isso nos auxilia? Aí eu pergunto para você, em que isso nos auxilia? Aí foi o que o Cristiano trouxe, a Larissa também, né? Porque é necessário que haja um restart, um recomeço, né? Imagina que, vamos supor que eu e a Aline, a charada da nossa Aline aqui também. Então, eu e a Aline no passado, a gente não se dava. Mas não, sabe, que não topa um, não topa o outro. E a gente era inimigo mesmo, inimigo. E aí o que acontece? A gente vivia brigando, se degladiando e tal. Um belo dia eu saquei a espada, vou dizer que fui eu, viu, Aline? Porque a nossa história aqui é mentirinha, mas vou contar que fui eu, porque se você me matou ia ficar pior. Aí eu, matei com a espada, matei a Aline. A Aline ficou com raiva, claro, né? Desencarnou, com muita raiva e tal. Aí agora a gente reencarna, vem aqui para a Uli. Eu vou dar aula para ela, olha aqui, ó, o cara que me matou, agora está tirando onda de professor, vê se pode um negócio desse. Está aqui, me matou, isso não vale nada, não sei o que e tal. Não ia ter condição nem dela estar aqui ouvindo a aula, não ia dar. Mas ela não se lembra disso, né? Não se lembra, ficou lá atrás, no passado e tal. Aí o que acontece? Ela vai ver o professor, pô, até que esse professor é legal, né, dá aula direitinho, aí vai me dando a chance, né, de... Quando ela desencarnar, que demore muito, né, a gente não está, eu também não estou com pressa disso. Quando ela desencarnar e eu desencarnar de novo, aí vai ver assim, olha só, aquele cara que me matou com a espada, agora foi professor da ULI e tal, puxa, até aqui, né, já está melhor. E aí pronto, a gente já vai desatando, vamos dizer assim, né, os nós do passado. Inventei uma história bem ruim aqui, porque, né, mas enfim, deu para entender por que isso acontece. E muitas vezes aqueles inimigos do passado, né, ou os algozes, eles vêm dentro da mesma família, né? Aí, não sei se vocês já ouviram, né, de dois irmãos que vivem brigando. Marido e mulher, então, nem se fala, né? Quando se amam, mas se odeiam, né, o tempo todo. Às vezes é uma relação que precisa ser reconstruída. E quanto maior for o desacerto do passado, maior também é a proximidade no presente, né? Então, era tão inimigo que veio agora, teve que vir gêmeos, né? No mesmo nascimento ali, enfim. A gente pode... Pois não, deixa o microfone chegar para você, Aline. A Aline agora ficou curiosa, porque eu falei que matei ela na outra vida, ela agora vai à forra aqui, eu vou ter que ouvir. Direito de resposta, né? Direito de resposta, né? Não, é só uma curiosidade. Eu queria saber se é sempre uma escolha nossa, o local que a gente vai encarnar, a família que a gente vai encarnar, o plano reencarnatório, ele é sempre escolhido pelo espírito? Então, Aline, a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Estou brincando, mas eu não vou deixar você sem nenhuma resposta, né? Sim, é uma escolha nossa, mas até um certo limite. Porque, por exemplo, imagina que eu vou escolher a minha próxima reencarnação. Eu quero nascer mais bonito do que o Tom Cruise, mais rico do que ele, num lugar maravilhoso. Olha só, é o que eu vou fazer. Você acha que eu vou fazer diferente disso?
É o que eu vou fazer. É o que eu preciso? Não. Então, vai ser possível fazer isso? Não. Então, não é simplesmente a minha escolha. Agora, quais são as minhas necessidades? Eu preciso... nessa encarnação, minha primeira formação, eu sou engenheiro. Depois eu fui estudar psicologia. Então, estou 80% psicólogo, estou no 8º período de psicologia. Eu estou saindo, olha a transição que eu estou fazendo, estou saindo de uma ciência exata para uma ciência humana. É uma outra dimensão da vida, né? Então, na mesma encarnação. Mas poderia ser em outra. Então, na próxima encarnação, essa eu vivia a experiência das ciências exatas. Estou falando como profissão, um campo da vida, um campo de desenvolvimento. Mas estou migrando para um outro. Na outra encarnação, vai que eu vou para um lado aí das artes, né? ou para humanista, sei lá o quê, porque é preciso que o espírito se desenvolva nas diversas dimensões da vida. Então, se eu for escolher da minha vontade, eu vou escolher só o que é bom para mim. E, na verdade, as escolhas elas devem ser feitas de acordo com a necessidade daquele espírito. E, muitas vezes, a gente precisa reviver situações ou experiências numa determinada dimensão da qual você não tenha tido muito bom sucesso. Então, se eu não tive uma experiência boa numa determinada... Quer dizer, não é que a experiência não tenha sido boa, ela não foi de sucesso, eu não aprendi a lição, né? Ela precisa retornar, não como uma punição, mas como uma nova oportunidade de aprendizado, para que você possa aprender, através daquela experiência repetitiva, você possa aprender aquilo que você não aprendeu, né? A minha sogra, né, a mãe da minha esposa, desencarnou já, mas um amor de pessoa, né? Eu dizia que era uma pessoa caiu do céu, né? Na minha cabeça, a vassoura quebrou e ela, puf, né, a bruxa. Mas, brincadeira, eu falava isso para ela, não tô falando mal aqui não, falava isso para ela, nossa relação era boa assim. Ela separada do marido, então ela contava que o marido era um mala, que ela não teve como viver com ele, por isso que ela largou ele, e ela contava isso, falava. Um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Se é melhor você se resolver com ele e vocês fiquem numa boa, porque você está falando que ele é um mala agora, se você não se resolver com ele na outra encarnação, ele vai vir um mala sem alça, vai ser pior ainda para vocês se resolverem, mas você vai ter que se resolver com ele. Ela é mesmo, não sei o que e tal. Aí voltaram a se falar, ficaram amigos de novo e tal. Bom, ela desencarnou. Não sei se vai, se o mala sem alça vai voltar. Ele não desencarnou não, ele está aí ainda. Mas, brincadeiras à parte, mas é para a gente entender que é preciso que você se resolva, que você se desenvolva em todas as... Porque se você não fizer isso agora, você vai ter que passar por isso de novo, né? Então, é melhor que a gente busque. Aliás, eu tenho uma rusga com o Espiritismo, porque o Espiritismo, às vezes, promove uma certa estagnação. Porque ele diz assim para a gente, olha, você terá, tantas quantos forem, as oportunidades de você se desenvolver. O que você não aprender nessa encarnação, você vai aprender na outra. Aí eu me acomodo e digo assim, então beleza, então não vou me esforçar para fazer isso nessa. Deixa para eu fazer na próxima, né? E aí o que acontece? A gente está parado aqui, estagnado. Então, o melhor não é esperar para a próxima. Faça agora, se desenvolva agora, né? Na outra eu vou tentar outras coisas, mas agora a gente vai fazer isso. Bom, então quanto a esquecer o passado, está tranquilo, né? Alguma coisa mais, não? Então vamos ver algumas questões. Primeiro, um mecanismo que permite um recomeço, atenuando os sentimentos de culpa, de remorso, de vingança, né? O esquecimento é parcial, ele fica no estado latente. Todo o conhecimento aprendido nas outras existências. Foi só ratificando o que a gente falou, né? E expliquei até aqui nos quadradinhos aqui das dimensões da vida. E aí, olha aqui, por que esquecemos o passado? Primeiro, os inconvenientes com a lembrança. Poderia humilhar-nos intensamente pela lembrança desagradável de muitos deslizes morais. Então, imagina, se eu fui um assassino na vida passada, hoje eu não sou mais, mas na época eu fui. Eu ficar me lembrando que eu fui, isso é
imagina, é uma tortura, né? Então, a exaltação do orgulho e da prepotência em virtude de posições de destaque no passado. Eu fui o rei, olha só. E agora eu olho vocês aqui todos como os meus plebeus, né? Os meus súditos, né? Eu vou ficar sentindo aqui o nariz empinado o tempo todo, né? Não lembro se eu fui rei ou se fui plebeu, então agora estamos todos iguais. Danosos efeitos nas relações sociais, pois se tivéssemos as nossas lembranças vivas, né? E as vantagens, esses são os problemas. Agora, as vantagens: oportunidade de recomeço, sem lembranças perturbadoras, reconciliação com antigos adversários, né? Eu e a Aline nos reconciliamos aqui porque eu assassinei ela no passado. A superação de traumas passados em circunstâncias ora renovadas. Então, essas são as vantagens disso ter acontecido. Bom, dito isso, de novo, é aquela pausa das perguntas, porque agora eu quero fazer uma outra afirmação para vocês, mas antes disso queria perguntar, me digam aí, tranquilo até aqui, nenhuma pergunta mais, todo mundo já sabe por que esquece o passado, todo mundo já sabe que a reencarnação não é um fator de crença, né? Ele é um fato, não é propriedade do espiritismo. A ideia reencarnacionista existe muito tempo, lá de mais de 3.000 anos antes de Cristo. A reencarnação trazida, né, explicada ou estudada pelo espiritismo, ela é progressista, evolucionista, ou seja, não podemos, né, uma vez ocupando corpos humanos, né, a gente não vai voltar a ser um animal, por exemplo, como na Índia, até eles têm lá a vaca como sagrada, porque é possível um monge depois voltar como um bovino, né? O espiritismo vai dizer, não é possível. E dentro até daquela ideia que a gente falou, olha, a memória física está na cortical, né, que está aqui nesse quadrado da dimensão física. Uma vez o espírito consiga manipular, tenha a complexidade de manipular um corpo humano, ele não vai conseguir mais funcionar num corpo animal. Não tem como. É aquela história, quem conhece computador e é jovem há tanto tempo quanto eu, por exemplo, eu tive o PC XT, né? Aquele PC XT que operava lá com o DOS, né? O DOS, e os comandos você tinha que ficar digitando, né, um comando a outro para escrever um texto, WS, não sei o que, Word, tá? Enfim, se eu pegar aquele computador daquela época e pegar agora o Windows 11 e colocar nele, vocês acham que vai funcionar? Não vai rodar. Sabe por quê? Porque o software está muito avançado, mas o hardware está atrasado. Então, há que haver a evolução dos dois, do hardware e do software. Aí você tem que pegar um computador hoje, atual, né, moderno, para o software funcionar. É igual a gente. O software seria a essência, o espírito, e o hardware o corpo físico. Não dá para a gente, um software avançado, né, o espírito, rodar num corpo atrasado. Não dá para acontecer. Então, não é possível. Outra dúvida, já que você falou que é estudante de psicologia, eu sempre tive uma curiosidade em relação às terapias de vidas passadas. Na verdade, quando chegavam algumas notícias sobre esse tipo de terapia para mim, parecia até um pouco algo relacionado. Não sei, eu achava que podia ter um pouco de charlatanismo nesse tipo de terapia. Não sabia até que ponto era possível acessar informações que teoricamente estariam no perispírito, seria mais ou menos isso. Uhum. E aí eu queria perguntar a você, o espiritismo, ele valida então esse tipo de técnica? É possível que nessa vida a gente fique resgatando esse histórico passado? E para quem realmente isso é indicado? Seria indicado para as pessoas ficarem sabendo sobre suas vidas anteriores, já que isso teoricamente não seria permitido? Então, Aline, eu diria assim, bom, validar a
a técnica, sim, é verdadeiro. Agora, é preciso que o operador, vamos dizer assim, da técnica tenha, de fato, conhecimento. Pode ser que, assim como você tem bons médicos, você tem médicos não tão habilitados, você tem um bom marceneiro, você tem um marceneiro que não é tão bom assim. Então, enfim, você pode ter pessoas que vão utilizar uma técnica que não tem um domínio muito bom. Então, é preciso, em primeiro lugar, escolher o bom profissional, primeira coisa. Segundo, o porquê que você vai fazer isso. Por quê? Essas técnicas, não é uma só, essas técnicas devem ser utilizadas com um propósito. Que esse propósito seja de buscar um trauma, uma mácula, um momento da sua vida que haja a necessidade de se desfazer. Né? Você tem lá um complexo constelado, o terapeuta vai identificar aquilo e ele vai usar essa técnica para ir até aquele momento e dissolver aquilo. Esse é um propósito importante, verdadeiro. Porque muitas vezes a curiosidade nos leva a isso. Aí eu diria, não faça. Se eu quero saber se eu fui um rei ou uma rainha na vida passada só por curiosidade, não faça. Não tem porquê. Um propósito. Se fosse para você saber, você já vinha lembrando. Não precisa fazer isso. Então, o propósito da sua utilização da técnica é mais importante do que a sua crença nela. Né? É fato, é verdadeiro, funciona, mas tem um propósito terapêutico. Se é nesse caso, indicado por um terapeuta, faça. Mas se for pela sua vontade e curiosidade, não é necessário. Não. Perda de tempo. E talvez até seja ruim, porque daqui a pouco você vai trazer à tona coisas que você não precisaria lidar agora, né, e vai ser até ruim para o seu desenvolvimento. Então, é melhor que não faça. Não era isso. Então, qualquer pessoa consegue resgatar, através de uma técnica adequada, nessas informações. Sim. Que pode ser através de hipnose, pode ser através do desdobramento, né, a indução de um desligamento do corpo, você volta à vida passada, enfim, tem uma infinidade de técnicas que funcionam, que são verdadeiras, mas precisam ter um propósito. Se o seu terapeuta falar, olha, a gente vai precisar fazer isso, beleza, mas se não, desnecessário. Só se for para olhar se eu fui princesa ou príncipe na vida passada, é melhor não. Porque você pode trazer coisas que não vai dar conta depois. Aí vai dar mais trabalho para o terapeuta. Então é melhor não. Pois, João. A minha dúvida é se em casos especiais, de espíritos, vamos dizer assim, do nosso ambiente, né, que sejam renitentes e bem atrasados, se eles podem nascer em locais primitivos. Porque tem casos, né? O próprio Jesus nasceu aqui, entre nós, né? E Jesus está bem acima, né? Então, apesar de não se admitir que retroaja, né? Que a gente fique reencarnando em corpos, vamos dizer assim, não adequados, né? Tem casos especiais que a gente vê que, por exemplo, Capela mesmo, no caso dos egípcios, né? Que eram de outra civilização, vieram para um planeta que estava em formação, enfim. E a minha dúvida é essa, assim, espíritos que são rebeldes mesmo, eles podem ir para um lugar primitivo para até ajudar na evolução daquele povo lá, ou isso só é possível a partir de um determinado nível evolucional, enfim? Eu acho que foi na aula passada, foi Libertação do Espírito, na aula passada? Foi, né? Então, Foi, né? Então, nessa aula, caberia a sua pergunta. Porque, na verdade, a transmigração de almas é algo que ocorre. Por quê? Porque, assim como evolui o espírito, evolui a matéria. Então, os planetas evoluem, né, e o espírito evolui. E se, vamos supor, né, que agora a gente esteja num processo de transição, né, planetária, aliás, o Espiritismo diz que a gente está saindo agora da provas e expiações e está indo para um mundo de regeneração. A transição, nós fomos primitivos, passamos a mundo de provas e expiações e agora a gente está passando para mundo de regeneração. Que nessa transição, vamos supor
que nessa transição a gente não consiga alcançar o ápice da evolução necessária nessa transição. Bom, aí você vai ter que reencarnar, mas o mundo não é mais de provas e expiações, ele é de regeneração, e você não está adequado a isso. Você vai ter que encarnar num lugar adequado, numa outra região. O exemplo que você trouxe do Exilados da Capela, foi isso que aconteceu. Nós estávamos saindo da transição de primitivos para provas e expiações, e eles estavam indo para regeneração. Aqueles que não alcançaram a evolução necessária para se manter lá naquele orbe, né, da capela, foram trazidos para a Terra, porque aqui era um terreno fértil, vamos dizer assim, né, adequado para o desenvolvimento dele. Só que eles já tinham passado por toda essa etapa, eles eram mais avançados, né? Então, nos auxiliaram no nosso desenvolvimento, etc. Aí as histórias todas lá, não vamos entrar nisso, senão isso dá 2h30 de papo, mas é exatamente isso. Então, agora, nós aqui, terráqueos, né, a gente está todo mundo mais ou menos na mesma faixa de evolução, então não teria regiões ou territórios aqui do nosso próprio planeta que seja mais adequado ou não, porque está tudo dentro da mesma faixa. Então, encarnar aqui ou na Etiópia já é uma diferença social, né, e que vai trazer uma diferença enorme no desenvolvimento do espírito. Então, a gente não precisa ir para outro lugar, a gente tem aqui território adequado para esse tipo de coisa. Só ilustrando um exemplo, de acordo com o que você respondeu para a colega, eu tenho alguns colegas, né, na realidade é um colega, ele é médico, e aí uma época, ele e a esposa começaram a fazer regressão, né? São espíritas, tudo, palestrantes, mas começaram a fazer regressão porque queriam saber quem foram em outras vidas. Até que chegou um momento que eles souberam da terceira para trás, né? Fizeram da última, gostaram, acharam legal, oba-oba, né? Fizeram a segunda, gostaram, acharam legal, oba-oba. Fizeram a terceira. Na terceira, parece que eles caíram na época da Idade Média. Aí deu ruim. Por quê? Eles se viram como um casal de empregados, de um homem que maltratava muito eles, até levar eles à morte, né? Eles e uma terceira pessoa que... Aí vem a questão. Eles eram casados, tinham uma filha biológica e 2 filhos adotados. O rapaz que era adotado, que era um garoto na época, era esse homem que maltratava eles, né? E a outra menina era a esposa, né? A outra que foi adotada. E a filha biológica que estava ali com eles foi maltratada também. Resumo da ópera. Eles pegaram o garoto, mandaram para a casa de parentes, que não conseguiam olhar para a cara do garoto. O garoto, quando voltou, porque tinham adotado já, não dava para devolver, nunca mais tiveram um relacionamento saudável com o garoto. E o garoto não sabia o que acontecia e ele só chorava porque o pai e a mãe não gostavam mais dele. E ele já vinha de um processo de abandono. Nananana. Eu sei que, assim, o que ficou para a gente foi que fazer isso de uma maneira irresponsável só gerou mais mágoa, mais questões. E quando o garoto fez 18 anos, ele fez uma prova, que eu sou do Rio, né? E ele saiu do Rio e foi para o meio do Amazonas, da Amazônia, para estudar lá. Aí eu me lembro que eu falei com ele: rapaz, você fez uma prova para uma faculdade para cair dentro do mato. Aí ele: Monique, eu quero ficar o mais longe possível do meu pai e da minha mãe. Então, assim, uma coisa só afastou a família, né? Que era para nessa vida estar unida. Perderam uma oportunidade, né, de uma nova construção. Enfim, sua história já disse tudo, né? Se não tem uma necessidade, não faça, não precisa fazer isso, porque pode não dar bom, né? Como você viu aí. Bom, mas eu queria dizer agora uma coisa para vocês. Eu queria fazer essa afirmação. Eu quero que vocês não acreditem em absolutamente nada do que eu falei para vocês, mas não acreditem mesmo, não acreditem. Desconfiem de tudo, duvidem de tudo que eu falei.
só que vão procurar comprovar isso que eu estou dizendo. Então, eu estou trazendo ali uma lista de artigos, de trabalhos, de autores, para que vocês vão confirmar tudo que eu falei. Não fiquem apenas no que eu disse, não, porque é preciso que vocês vão buscar a informação e ter a veracidade disso. Então, ó, as vidas sucessivas, né, de Albert Rocas, Reencarnação no Brasil, do professor Hernani Guimarães Andrade, Morte, Renascimento e Evolução, do mesmo autor, Vidas Pretéritas e Futuras, é da editora Nórdica. Esse professor Bernager é um indiano, é que eu falei, que tem um trabalho fantástico a respeito de lembranças espontâneas em crianças, lá naquela região da Índia e tal. Então, é fantástico esse livro. Eu sou Camille Desmoulins, não sei se a pronúncia certa é essa, mas que é do mesmo Hermínio Miranda. Investigando Vidas Passadas, Dr. Raimundo Modi. 20 casos sugestivos de reencarnação, Ian Stevenson. Reencarnação, o elo perdido do cristianismo, Elizabeth Clare. Reincarnation of Biology, tem que falar até inglês para fazer aula de reencarnação, do Ian Stevenson. Recordando Vidas Passadas, a Ellen Van Bach. Conhecendo o Espiritismo, Adenauer Novaes. Esse eu acho que vocês estão já na ponta da língua, né? Então, agora estão no capítulo 6, não é isso? Todo mundo tem o livro já, né? Maravilha. E Espiritismo e Religião Reencarnacionista, do Cídio, né? Dibo. Então, que muitas os textos que eu trouxe aqui foi desse último livro. Então, não acreditem no que eu disse. Vão comprovar, vão buscar na literatura, né? Vamos ver se esse cara falou, o que ele falou é verdade mesmo, será? Vamos lá e tal. Mas não fiquem nas minhas palavras. Bom, pessoal, por hoje era isso. Eu agradeço o tempo de vocês e a boa escolha que vocês fizeram, né, de na sexta-feira virem para cá para ouvir falar sobre espiritismo, ouvir falar sobre nós espíritos, né? Então a escolha de vocês foi maravilhosa. Muito obrigado por isso. Até uma outra oportunidade, até um outro encontro que continuaremos falando sobre espíritos, sobre nós. Uma boa noite a todos.